sabemos que os anjos estavam cantando e louvando a Deus, engrandecendo o seu nome. E é uma profunda alegria ter participado desses momentos tão maravilhosos. E eu gostaria de continuar com mais uma porção da palavra de Deus. Então os irmãos podem abrir Romanos 14. E antes de começarmos a ler, eu gostaria de orar, para assim a gente poder iniciar mais uma porção da palavra de Deus. Amém, irmãos? Pai querido, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse final de semana abençoado, te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito está ao redor, Senhor. E te pedimos encarecidamente que esse Santo Espírito, Pai, possa estar regendo essa reunião, Pai. Que Ele possa nos trazer mais e mais de Ti, nos revelar mais uma porção da Tua Palavra e mais uma porção do Teu Filho, Senhor. E que esse alimento espiritual que estamos recebendo resulte em vida, Senhor. Então eu te peço encarecidamente que eu me cale e somente o Teu Espírito possa estar guiando essa reunião. Também peço pelo meu Pai que estará trazendo mais uma porção, que o Senhor possa ser conosco e que o Teu Espírito possa falar grandemente, primeiramente ao meu coração e ao coração dos meus irmãos aqui reunidos, Senhor. No nome precioso do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, hoje iremos estudar um versículo, apenas um versículo. E o versículo está, como eu disse aos irmãos anteriormente, em Romanos 14, e o verso em questão é o verso 17. Então, vou estar lendo para os irmãos aqui, Romanos 14, no verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Esse pequeno verso, ele traz realidades fundamentais para o verdadeiro cristianismo. Ele traz realidades fundamentais do Evangelho da Palavra de Deus. Quando nós nos referimos ao reino de Deus, nós estamos falando em algo que desde o Gênesis ao Apocalipse permeia a Bíblia e que faz parte do precioso e supremo plano de salvação de Deus, a qual pela graça nós fomos inseridos. Então, irmãos, primeiramente nós temos que contextualizar o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma definição abrangente. Ele tem uma definição profunda e não tem a pretensão aqui de esgotar a definição ou de fazer um estudo teológico a respeito do que é o reino de Deus, e sim trazer a prática, e sim trazer a realidade viva e prática no cotidiano do Filho de Deus. O reino de Deus é um tema central nas Escrituras e na mensagem de Cristo. Antes de Cristo, nós temos João Batista, que ele falava a respeito do reino de Deus. E Cristo, em seus sermões, ele vai falar a respeito do reino de Deus. Então, é um fator central, o qual nós devemos dar muita relevância. E o reino de Deus fala da esfera onde a soberania de Deus é reconhecida e sua vontade é suprema. Então, se a gente está falando do reino de Deus, nós estamos falando da soberania e da vontade de Deus. Nós não podemos desassociar o poder, a soberania e a vontade de Deus quando nós estamos falando ou estudando a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é um domínio espiritual que transcende
se nós vivermos essa identidade, se nós vivermos como membro do reino, somente com um relacionamento vertical estreito e um relacionamento horizontal estreito, nós poderemos estar esbanjando das riquezas desse reino de Deus, das insondáveis riquezas que estão em Jesus. Nós não podemos desassociar o reino de Deus com Cristo. Ele é a figura, a pessoa do reino de Deus. Ele é aquele por trás que todo o plano de Deus está inserido, foi nele. E assim, sabendo dessa identidade, dessa preciosa identidade, qual nós, pela graça, nos foi dada, nós podemos então sujeitar a exigência máxima desse chamamento, que é sujeitar a vontade de Deus. Se nós formos em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 12, vai nos falar assim: exortamos, consolamos e admoestamos. Quem está falando isso? Paulo, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós não podemos desassociar o reino de Deus da glória de Deus. Então, mais uma vez, exortamos, consolamos e admoestamos. Para quê? Qual é o propósito desse consolo, dessa exortação? Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. E é interessante que, voltando lá para o verso 17, Paulo vem e nos traz essa premissa, e ele começa com nos traz à luz uma grande exortação. Qual exortação é essa? Ele inicia o versículo dizendo: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, certo? Então, se inicia o texto exortando os irmãos em Roma que o reino de Deus não é feito por coisas materiais, coisas terrenas, coisas externas. O reino de Deus é interior e é celestial. Então ele começa já exortando. Por quê? Porque como a igreja em Roma era fundada, era formada por gentios convertidos, regenerados, e por judeus regenerados, eles tinham muitas discussões a respeito do alimento. E o que trazendo para a nossa realidade, está falando com relação às coisas externas, as coisas do nosso cotidiano, que tanto nos tiram do olhar celestial. Então ele vem e fala aqui, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então o reino de Deus não consiste em assuntos ou preocupações terrenas. Quando os nossos olhos não são altivos e as coisas do mundo se tornam fundamentais em nossas vidas, um fato evidente vem à tona, que é muito triste, porque nós não damos conta do quão distante estamos dos interesses do reino de Deus em nossas mentes e em nossa conduta. Quanto mais vivemos uma vida externa, uma vida terrena, uma vida voltada plenamente para as situações e para os problemas terrenos, nós esquecemos do nosso olhar, do nosso caminhar celestial. Nós perdemos os olhos altivos, e a Bíblia é muito clara quando ela fala: olhando firmemente para o
consumador da fé. Em Mateus 6, os irmãos não precisam abrir, mas Mateus 6, o verso 31 ao 33, vai falar assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos, nós queremos buscar todas as coisas terrenas e esquecemos do principal. E se buscamos as coisas terrenas sem estar fundamentado no principal, as coisas terrenas não vão para frente e as coisas espirituais menos ainda. Mateus aqui é claro, nesse texto tão famoso, nesse verso tão famoso que é o 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? Todas as nossas necessidades nos serão acrescentadas. Se nós formos ver à luz do Novo Testamento o que é prosperidade, que se usa tanto erroneamente para falar de prosperidade da falsa prosperidade, na verdade, nesse verso aqui, prosperidade, segundo Filipenses, é a ausência de necessidades. E aqui é muito claro: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o texto prossegue. E depois dessa exortação, ele vem salientar a realidade espiritual do reino de Deus com 3 características principais. Quais são essas 3 características principais? Justiça, paz e alegria no Espírito. São as 3 características principais que este texto nos fornece. E rapidamente nós iremos explorar essas características para assim finalizar essa pequena reflexão a respeito desse texto. Primeiro, então, nós temos a justiça. O reino de Deus é marcado pela justiça divina, porque Deus é justo. Deus é reto. Então a retidão é uma característica fundamental do nosso Deus. Se a gente for lá para Salmos, o Salmo 33, no verso 5, ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, ó: ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mas antes dele falar da bondade de Deus, que também é um predicado do nosso Senhor, ele vem e fala: ele ama a justiça e o direito. Em algumas traduções vai estar a justiça e a retidão. E outra coisa fundamental da justiça: nós não podemos falar em justiça, e se os irmãos aqui presentes não ouvirem a palavra justiça e não relacionarem com Cristo, algo está muito errado, porque a justiça de Deus se refere à justiça da justificação em Cristo Jesus. No mesmo Romanos, no capítulo 3, dos versos 21 a 26, ele vai explanar a justificação, a nossa justificação em Cristo Jesus. Porque nós, irmãos, nós estávamos no tribunal, e nesse tribunal nós éramos réus, e nós éramos culpados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte, e nós, como pecadores, merecíamos a morte eterna. Porém, o Senhor, rico em bondade e misericórdia, através da sua infinita graça,
pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que texto maravilhoso, ele resume para nós essa preciosa justiça de Deus. Agora iremos para o segundo aspecto, a paz. E essa paz é maravilhosa porque ela nos traz duas realidades, dois tipos de paz celestiais. A primeira é a paz com Deus. A paz com Deus é a reconciliação mediante o sacrifício de Cristo, onde a barreira do pecado foi quebrada e o acesso a Deus foi restabelecido. A primeira paz é a paz com Deus através de Cristo, porque o pecado trouxe separação, o pecado fez uma barreira entre nós e Deus, e somente através do sacrifício de Cristo essa barreira foi completamente quebrada e a nossa amizade para com Deus foi reatada, o nosso caminho para com Deus foi reatado. Quando Cristo morreu, o véu se abriu e nós tivemos livre acesso ao Pai, e isso é maravilhoso. E esse texto não para por aí, porque ele vai falar da paz de Deus. Quem pode receber a paz de Deus? Somente os filhos, aqueles mesmos que o tratado de paz foi selado através da salvação em Cristo Jesus. Esses mesmos filhos, nesse preciosa jornada que é a santificação, ele vai gradativamente recebendo através do Espírito Santo a paz de Deus. E o que é a paz de Deus? A paz de Deus, amados, é uma pessoa. A paz de Deus é Cristo. Mais e mais de Cristo, da sua paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá, porque a minha paz é perfeita. Ela não é transitória como a do mundo, ela não é passageira, ela não é falsa. É uma paz real, é uma paz eterna, porque ela é a nossa esperança, porque nós ganhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a paz de Deus. Ao sujeitar a vontade de Deus, Cristo, através do Espírito, nos proporciona mais e mais da sua poderosa paz, razão do nosso descanso. Porque andamos tão abatidos? O salmista fala: porque minha alma anda tão abatida? E nós andamos tão abatidos nesse mundo porque nos falta conhecer e viver a paz de Deus, que excede todo entendimento, como Filipenses 4:7 vai nos falar. E a terceira e última, para a gente finalizar essa nossa reflexão: a alegria no Espírito. O reino de Deus é acompanhado por uma alegria profunda e duradoura. Mas por que eu ando tão triste e tão desanimado? Porque os nossos olhos não são altivos e a nossa fé é tão pequena que olha as coisas terrenas, mas os nossos olhos não estão altivos para ver as coisas celestiais. O povo de Deus era para ser o povo mais alegre do mundo, e os cristãos muitas vezes são confundidos como cristãos, os tristões. Irmãos, nós temos a vida eterna, nós somos salvos gratuitamente, não porque nós somos bons ou éramos bons, não, porque nós éramos os piores, porque nós éramos pecadores e somos pecadores, mas para um grande pecador como eu, há um grande
está vinculada a circunstâncias externas, mas é fruto da presença do Espírito em nós. E quanto maior a chama do Espírito está acesa em nós, quanto mais a chama do Espírito está acesa em nós, mais dessa alegria nós viveremos. A fonte inesgotável desta alegria está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmo 28, perdão. O verso 7 vai nos falar assim: o Senhor é a minha força e meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta ou se alegra, e com o meu cântico o louvarei. Nós devemos viver uma vida de louvor e adoração a Deus, porque nós recebemos tão preciosa salvação. Irmãos, esse pequeno texto, esse pequeno verso, quanta realidade, quanta profundidade vivenciada nessas palavras. Que o Senhor possa trazer mais e mais dessa revelação. E qual é a reflexão final que a gente pode trazer desse verso? Que devemos nos apresentar perante Deus com temor e reverência, mediante essa tão preciosa salvação. Viver assim uma vida celestial, como cidadãos do reino, santificados pelo Espírito e conformados com Cristo. Conformados com Cristo. E assim, conformados com Cristo, vivendo uma vida de crucificado, é uma vida de semelhança a Cristo, nós poderemos glorificar a Deus com nossas vidas e ansiar verdadeiramente pela vinda de Cristo, onde o seu reino será totalmente consumado e decretado para a eternidade. Amém, irmãos? Que possamos nos alegrar com essas palavras e que possamos verdadeiramente dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus.